Boa tarde, quarto ano. Passando aqui, né, para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos. Infelizmente, ainda de maneira remota, né? Ainda não conseguimos voltar de maneira presencial, mas se Deus quiser, eu acho que logo nos estaremos juntos novamente, né? Hoje nós vamos falar sobre simetria. Vocês estudaram, né, no terceiro ano, também já viram este ano com o professor de robótica, vocês já sabem, então já têm ideia do que é simetria. Então, nesta etapa, né, nessa unidade do livro, nós vamos estudar sobre a simetria de reflexão, que é a mesma simetria axial. Então ela às vezes ela vai aparecer com o nome de simetria de reflexão, outras vezes simetria axial, que é a mesma simetria. Então, o que é a simetria de reflexão? Se uma figura, ela pode ser dobrada ao meio, de forma que a metade sobrepõe exatamente a outra, dizemos que essa figura possui simetria de reflexão, ou seja, as partes vão ficar exatamente uma em cima da outra, sem ter diferença no tamanho. Então ela vai ficar ali exatamente igualzinha uma parte e a outra. E quando a gente dobra essa figura ao meio, essa dobra é que vai nos dar, né? A gente dá o nome de eixo de simetria. Então, eixo de simetria é essa parte que marca aonde a figura pode ser dividida em duas partes iguais, exatamente iguais. Olha só, o eixo de simetria, né, é a linha que divide a figura em partes iguais. Figuras que possuem eixo de simetria são chamadas figuras simétricas. Então, uma figura é simétrica quando você olha para ela e consegue perceber que um lado é exatamente igual ao outro. Aqui, né, nós temos a simetria de reflexão. Estou sempre colocando para vocês axial também, para vocês lembrarem desse nome e memorizar aí que é a mesma coisa. Então, simetria axial e simetria de reflexão é a mesma simetria, né? Então, aqui nós temos duas imagens e estas imagens têm o eixo de simetria aqui ao meio. Então, esses pontinhos aqui foi traçado o eixo de simetria. Agora, nós temos aqui o reflexo de uma pessoa no espelho. Então, a mesma coisa, ó, simetria de reflexão. Porque o reflexo, né? O espelho, o que a gente vê quando a gente está de frente ao espelho? Nós vamos ver o nosso reflexo, daí vem o nome, né? Reflexão. Então, a figura fica exatamente da mesma maneira que ela está do outro lado. Eu gostaria que vocês observassem aqui o seguinte: quando a gente vai reproduzir uma simetria, né? Quando vocês forem fazer a atividade aí, o que vocês têm que ficar atentos? Vocês têm que ficar atentos para onde está virado o pé. Então, se eu tiver aqui, né, pedisse para vocês reproduzirem a imagem simétrica e aqui não tivesse o espelho, você ia ter um eixo de simetria aqui e você iria fazer a sua outra imagem deste outro lado aqui. O que você teria que observar? A distância do pé e lembrar que este pé ele teria que ficar virado da mesma maneira para o eixo de simetria. Então, ele fica um de frente para o outro, com o mesmo virado. Se eu virar para o lado contrário, ela fica errada, ok? Então, vamos um outro exemplo aqui para vocês memorizarem melhor. Então, aqui eu tenho a borboleta. Então, eu tenho esse lado aqui, olha, eu tenho uma parte da borboleta. Foi passado o eixo de simetria, porque este outro lado, esta outra parte, é exatamente igual ao primeiro lado.
Com isso, a figura é simétrica. Se você sobrepor ela aqui uma em cima da outra, ela vai ficar exatamente do mesmo tamanho e na mesma dimensão aqui, ó. Não vai sair lado nenhum, que não vai ficar um em cima do outro, ele vai ficar exatamente em cima um do outro. Então, por isso que é simetria de reflexão. Nós temos outro aqui, ó, que é com a distância que eu falei para vocês. Então, quando a gente vai fazer, né, quando vocês forem fazer as atividades aí, vocês vão verificar que se pedir para vocês fazerem a simetria de reflexão, vocês vão observar que vai ter só um lado pronto. Então, este primeiro lado aqui vai estar pronto para vocês. Vocês vão reproduzi-lo do outro lado. Então, o eixo de simetria já vai vir traçado. Com esse eixo de simetria traçado, você vai observar lá na sua folha quadriculada quantos quadradinhos foi deixado aqui do eixo até o início da figura, que é o coração. Porque você vai ter que contar deste lado aqui e fazer a mesma coisa para começar. Feito isso, você vai contando os quadradinhos, né? Fazendo a sua imagem e ela vai sair exatamente igual ao outro lado. Aí, se você dobrar no eixo de simetria, você vai ver que ela vai sobrepor a outra exatamente na mesma proporção. Então, ela fica idêntica, né? Temos aqui, olha, com a letra F, que é o que eu disse para vocês, que a gente tem que, às vezes, se confunde também na hora de fazer, que esquece do virado da letra. Então, se a letra ela está virada dessa forma para o eixo de simetria, quando você vai reproduzir do outro lado, né, além de contar a distância do eixo de simetria, você também vai ter que lembrar que ela é reflexo. Então, ela vai ter que estar do mesmo lado, ela vai refletir o mesmo lado. Então, o F vai ficar viradinho para cá da mesma forma. Com isso, você obtém a simetria de reflexão. E se você pegar aqui, ó, e dobrar lá ao meio, né, com o eixo, utilizando o eixo para fazer a dobra, você vai sobrepor uma a outra e também não vai ficar parte sobrando para lado algum, né? Agora, então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas simetrias que a gente vê na natureza. É as simetrias de reflexão espelhadas na água. Então, olha só para vocês verem, ela fica exatamente idêntica, né? Aqui é o reflexo na água, né? Então, nós temos um outro aqui, olha, o reflexo na água também. Então, simetria de reflexão através da água, né? O espelho da água. Temos aqui também, então, simetria de reflexão na água. Tá, gente, o que eu posso dizer para vocês? Que essa matéria é uma das matérias bem legais da matemática, né? É uma matéria que a gente diverte muito. Eu espero que a gente ainda volte, né, nesse conteúdo aí de maneira presencial, para a gente até fazer mesmo, né, alguns concursos, algumas figuras para mural, porque nessa época que a gente estuda simetria, a nossa sala de aula ela fica bem colorida, né? Porque eu gosto muito de fazer mural, então eu ainda espero que a gente consiga voltar para eu estar fazendo com vocês aí. Aí agora eu vou deixar as atividades do livro para vocês fazerem, e se tiver alguma dúvida, deixe para mim na plataforma Plural, se tiver alguma pergunta, né? Para que nós possamos, para que eu possa estar esclarecendo e que nós possamos também estar falando sobre elas na nossa aula interativa de quarta-feira. Ok? Um beijo para vocês.